Fala pessoal, Isaac aqui. Neste vídeo falaremos algumas coisas interessantes sobre os Horus. Eles são uma raça de criaturas que nascem das almas humanas, que por diversas razões diferentes não fazem a travessia para a Soul Society. O nome Horo, na nossa língua, significa algo como buraco ou vazio, e faz referência ao fato de que aquela alma específica possui um vazio e que, portanto, se apegam a alguma coisa ou pessoa de quando ainda eram vivos. Entretanto, existem diversas coisas sobre eles que nem todos conhecem. Portanto, neste vídeo falaremos 5 coisas que você talvez ainda não saiba sobre os Horus. 1. Horo versus demônios. Num primeiro momento, quando pela primeira vez entramos em contato com a obra de Bleach, automaticamente meio que associamos a figura dos Horus a demônios devoradores de almas. Porém, com o desenvolver da obra, nós conseguimos perceber que as coisas não são bem assim, e essa associação não está correta. Isso porque, neste universo, não existem apenas 2 destinos após a morte. Não é ou céu ou inferno. Existe um meio termo, que é o Ecomundo. As pessoas que foram, digamos, boas, são enviadas à Soul Society. Por outro lado, aquelas que foram horrorosas e abomináveis em vida, e o anime dá um exemplo disso, que é um assassino em série, a alma dele vai para o inferno, por meio desse portão que vocês estão vendo. Já os Horus são aqueles que, por algum motivo, se mantêm obcecados pelo mundo dos vivos, e se recusam a fazer a transição. Com o passar do tempo, por eles ficarem neste limbo, eles começam a perder os sentimentos e eventualmente até mesmo a consciência. Porém, a diferença principal entre Horo e aqueles que vão diretamente para o inferno é que os Horus têm a possibilidade de serem purificados. Como é explicado pelo Urahara, quando um Shinigami derrota um Horo, ele não destrói aquela alma, ele a purifica. Inclusive, esse é um dos motivos de desentendimento entre os Shinigamis e os Quinches, porque enquanto os Shinigamis purificam, os Quinches destroem a alma completamente. Portanto, considerando que a Soul Society seria algo como o paraíso e que do outro lado existe o inferno, isso faria do Ecomundo uma espécie de purgatório. 2. Todos os Horus são maus? De certa maneira, esse tópico tem relação com o anterior, porque no momento em que deixamos de assumir que os Horus são demônios devoradores de almas, a pergunta que naturalmente surge é: então existem Horus bons? E a resposta é sim. Temos diversos exemplos, a principal deles sendo Neriel, a ex-espada número 3. Não somente ela, como seus subordinados, Dondochaka, Peshigatish e o bicho de estimação em forma de Horo, Bawa Bawa. Ao longo do arco do Ecomundo, nós percebemos que eles não se alimentavam de almas humanas, mas sim de outros Horus. E quando eles se encontram com Ichigo e companhia, não somente se tornam amigos, como esses Horus se colocam em perigo na defesa deles. Neriel chega a salvar a vida de Ichigo de outro espada em Las Noches, chamado Noitora, após o seu duelo contra Grimmjow. E Dondochaka e Peshigatish enfrentam outro espada, o cientista Arrancar chamado Zairo Raporograns, para tentar ajudar Ishida e Abarai Renji. E ainda existem outros espadas que não podemos dizer que eram genuinamente maus, como Stark e Haribel. Já Grimmjow me parece estar no meio termo. Obviamente não é um santo, mas também tem seu lado bom. 3. Como surge um Horo exatamente? No universo Bleach, uma alma que falece é chamada de Plus. Essas almas falecidas devem ser guiadas por um Shinigami por meio de um ritual chamado Konso, que significa funeral da alma, e eles o fazem com o cabo da espada. Qualquer espírito que não seja guiado por um Shinigami e permaneça no mundo dos vivos por muito tempo podem se transformar em Horo. Geralmente, o sentimento que mais prende almas no mundo dos vivos é o arrependimento. Almas que fizeram ou deixaram de fazer algo em vida que era muito importante para elas, e acabam se prendendo ao mundo real algumas vezes de modo consciente, outras de modo inconsciente. No entanto, não é apenas por arrependimento que os Horus se prendem ao mundo dos vivos. Temos exemplos de Horus que ficaram por amor, na tentativa de cuidar de um ente querido, como o exemplo do irmão de Orihime. Também temos exemplos de Horus que decidiram perseguir um rancor que tinham enquanto em vida, ou até mesmo Horus que decidiram proteger um local específico. O processo de uma alma se transformar em Horo geralmente leva meses, podendo chegar até mesmo anos para ser concluído. E o tempo que falta é refletido na corrente do destino que fica preso no centro da alma. Essa corrente do destino passa a ser corroída com o tempo e a alma lentamente se transforma em Horo.
Esse é o processo padrão de transformação Horo. Porém, esse processo pode ser acelerado bastante, dependendo das circunstâncias. Caso a alma entre em extremo desespero, seja atacada por um Horo ou seja submetida de alguma forma a aumentar o seu poder espiritual, esse processo pode ser reduzido drasticamente, para questão de dias ou até mesmo horas. Quando a corrente é corroída completamente, a alma se torna um Horo e se abre um buraco em seu peito, onde a corrente estava presa, significando que eles perderam o coração e os sentimentos. Em resumo, as almas que ficaram obcecadas por algo ou por alguém no mundo dos vivos acabam se recusando a realizar a travessia e se tornam Horos. 4. A fome eterna e insaciável dos Horos. Esse é um ponto bem sombrio dos Horos. Uma vez que uma alma se torna um Horo, ela é movida por uma fome eterna e insaciável de devorar outras almas vivas ou mortas, para preencher o vazio causado por sua existência oca. Embora sua antiga obsessão muitas vezes se torne o seu primeiro alvo, a esmagadora maioria dos Horos acaba se tornando criaturas irracionais, preocupadas apenas em encontrar almas com poder espiritual acima da média para devorar. Porém, Horos mais fortes e malignos geralmente são capazes de reter um pouco de sua inteligência, mesmo na forma básica de Horo. Isso pode ser algo bom ou ruim, dependendo de como seja utilizado. O irmão de Orihime utilizou esse sentimento para conter brevemente seus instintos irracionais, mas geralmente Horos conscientes são muito mais perigosos do que os comuns, porque estes não vão sair atacando aleatoriamente sem nenhum planejamento. No lugar disso, são capazes de traçar planos mais elaborados para atraírem e atacarem suas vítimas de surpresa, por exemplo. Para piorar, os Horos são invisíveis aos humanos, o que lhes torna muito mais perigosos, porque a maioria das vezes o ataque ocorre de maneira completamente inesperada. 5. O significado da máscara Horo. Todos os Horos possuem máscara. A máscara é o maior símbolo da raça Horo. Porém, qual é exatamente o seu significado? Bem, essa máscara simboliza a perda dos sentimentos humanos. No capítulo 28 do mangá de Bleach, é explicado que a máscara Horo tem a função de obscurecer a identidade original do Horo, de quando ele ainda era vivo, e o fazer agir puramente por instinto, como se fosse um animal. Horo no une no ana wa kokoro o nakushi, honnou no katamari to natta koto no shirushi. Dokurou mo shita shiroi kamen wa mukidashi ni natta honnou o gaikai kara mamoru tame no tate. Já no mangá capítulo 32, é dito algo muito interessante, que caso a máscara seja quebrada, o Horo temporariamente recupera suas memórias e sua identidade original. Porém, isso dura pouco tempo, porque a máscara irá se regenerar automaticamente e o Horo assumir o controle novamente. Pessoal, ainda tem muita coisa para trazer sobre os Horos, e eu, particularmente, acho essa raça muito interessante. Mas continuaremos no próximo vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal que está começando. Um abraço e até o próximo vídeo.